Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos tudo que está ligado a nós, bem como a nossa vida, família, projetos, sonhos, tudo colocamos aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Queremos que o Senhor derrama seu favor sobre nós e que estamos abençoados. Sua presença não nos falta, sua presença está na nossa vida e certamente estamos abençoados, certamente estamos protegidos e guardados de todo mal. Eu faço uma oração especial, Pai, por toda mulher que não consegue engravidar, para que a bênção do Senhor venha sobre ela. Eu oro por um milagre na vida dela e do seu marido, no nome de Jesus. Também apresento diante do Senhor todas as crianças que nos acompanham aqui, que acompanham junto com seus pais, todo bebezinho de colo. Apresentamos tudo a Ti, Senhor, e pedimos saúde para as crianças e pedimos uma proteção sobrenatural sobre as crianças, no nome de Jesus Cristo. Livra eles de todo mal, livra eles de todo perigo e traga a Tua proteção, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você no primeiro dia do ano. E nessa noite nós vamos entender algo poderoso dos Salmos 23. Eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Amém? O Senhor me trouxe uma palavra, uma revelação dos Salmos 23. E eu quero compartilhar isso com você. Mas antes disso eu quero dar um testemunho para a glória de Deus de algo que Deus tem feito. Eu recebi o testemunho da Evanildes, é o nome dela. Tudo bom, Evanildes? E ela escreveu assim: a paz. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado o Senhor nas nossas vidas. Meu filho foi diagnosticado com varicocele e fez uma cirurgia para corrigir. Depois de um tempo ele se casou e sua esposa, muito desejosa de ter filhos, começou a buscar isso com ele. Fizeram exames, tratamentos e os médicos disseram que ele não podia ter filhos. Mas com fé, confiamos que Deus faria um milagre. Então veio a sua campanha e eu e a minha nora participamos. O Senhor sempre orava por mulheres que desejavam engravidar. E no mês de setembro, recebemos a melhor notícia das nossas vidas. Ela estava grávida. Hoje, com 8 meses de gestação, esperamos a chegada da nossa princesinha. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida e por tudo que o Senhor tem feito. Que Deus continue abençoando grandemente a sua família. Eu quando leio um testemunho desses, eu fico impressionado. Mais uma criança para a fila, né? E como Deus é maravilhoso. Vocês que me acompanham aqui nas orações quase todos os dias, quantos testemunhos eu já dei, né? De mulheres que não podiam engravidar. Agora nós vimos um testemunho de um homem que ele tinha um problema e Deus operou, e essa família está muito feliz. Ela já está com 8 meses de gestação e Deus curou, Deus operou milagre. Como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, e para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Por isso, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não coloque a sua fé em mim. Eu sou homem, sou falho, amém? Sou limitado, mas eu me movo no reino do Espírito, no reino do Espírito Santo, e no reino do Espírito nós nos movemos com poder e temos autoridade dada por Deus e cremos no sobrenatural. Amém? Você crê no sobrenatural? Escreve aqui nos comentários: o sobrenatural de Deus está na minha casa. Amém? Declara aí com toda a sua fé. Eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Isso é importante, gente, para que o YouTube mande para outras pessoas, e eu quero pedir que você compartilhe essa oração. Se você conhece alguém que está tentando engravidar,
Se você conhece alguém que está enfrentando um desafio na vida, qualquer desafio, e que não está conseguindo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração agora, seja usado por Deus, seja usada por Deus para ser uma bênção na vida de alguém, para ser uma ponte na vida de uma pessoa. Amém? Tem muita gente ao nosso redor que pede ajuda, que precisa de um milagre, que precisa de um sobrenatural. E eu convido você a estar junto com a gente, tá bom? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Mas antes disso eu quero compartilhar o que Deus me falou no Salmos 23. Não podemos esquecer isso porque é o que eu queria ministrar ao seu coração. A Bíblia diz no Salmos 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Espera aí. Vamos entender isso. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me guia a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E sabe o que Deus me falou com isso? Que Deus sempre nos leva aos melhores lugares. Gente, essa revelação entrou tão forte. Hoje pela manhã eu estava fazendo a oração pelos membros do canal, que todo primeiro dia de cada mês eu libero uma palavra profética sobre os membros do canal e eu faço uma oração especial para os membros do canal. E eu estava, comecei a fazer a oração e Deus me deu essa revelação. Deus me deu essa revelação que Ele nos leva aos melhores lugares. Deus nos guia, nos conduz aos melhores lugares. Quando você é guiado por Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando Jesus é o teu pastor, Deus te leva aos melhores lugares aqui dessa terra. Porque tem muita gente com uma crença limitante, né, que ela nunca vai chegar aos melhores lugares, ela nunca vai sentar nos melhores lugares, ela nunca vai estar nos melhores lugares. Não esqueça de que quando somos guiados por Deus, Deus ele rompe com aquilo que nos limita. Deus ele desfaz a injustiça, ele desfaz qualquer tipo de disparidade, sabe? Ele nos conecta a um propósito maior e nos leva a coisas maiores. Gente, essa palavra veio dentro de mim como um turbilhão. Salmos 23 está aí para qualquer pessoa ler, para você, meditar nessa palavra. Quando o Senhor é teu pastor, quando você deixa Jesus guiar você, quando você deixa Jesus lhe orientar, quando você deixa Jesus, ele movimentar a sua vida do jeito dele, da maneira dele. Gente de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Eu falo para os meus filhos e estou sempre falando para eles que eles já viajaram aí o mundo, né? Já levei eles para fora do país, eles foram em eventos comigo fora do país, já viajaram aí o Brasil comigo, com a mãe deles. E eu disse para eles que eu subi no avião pela primeira vez com 30 anos de idade. E eles, criança, já viajaram muito mais, né, do que eu. Quando eu era criança, eu nunca tinha andado de avião. Só subi no avião pela primeira vez com 30 anos de idade. E eu sempre lembro, que Deus ele nos leva a lugares mais altos, né? Deus nos leva aos melhores lugares. Deus nos conduz às melhores mesas. Deus nos leva, a pessoas que a gente nunca imaginaria que poderia estar com essas pessoas. Se eu começar a contar aqui para vocês, é que tem certas coisas que a gente não conta aqui na internet, tem certas coisas que a gente não fala, mas eu já estive com muitas pessoas, eu já estive em muitos lugares, Deus me conduziu a esses lugares para que eu ministrasse,
para que eu liberasse uma palavra, para que eu fizesse uma oração. Eu fui a muitos lugares e eu posso garantir para você que o que está escrito no Salmos 23 se cumpre na vida da gente. E tudo começou a acontecer na minha vida quando me rendi, eu me deixei ser guiado por Deus. E é isso que você tem que fazer. Você tem que se deixar ser guiado por Deus e Ele vai conduzir você. Uma senhora, há alguns anos atrás, eu tinha um evento, não me lembro se era na Bahia ou se era no Mato Grosso, eu não lembro, mas faz alguns anos atrás. E essa senhora, ela era cômica, porque ela mandava um áudio para o pessoal da minha equipe, dizendo assim: eu tenho medo de andar de avião, eu quero ir muito na escola de profetas. E ela fazia os áudios, dizia assim: ora por mim, para que eu não tenha medo de subir no avião. E eu tive que fazer um áudio para ela. E depois eu falei para ela: a senhora tem que se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus lhe guiar. E se Deus guiar a senhora, vai dar tudo certo. Aí, tá bom. Aí ela pegou o avião e ela chegou lá no nosso evento. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você deixa Deus guiar a sua vida, Deus sempre lhe leva aos melhores lugares. Sabe, Deus faz muito além. Eu até brinco quando a gente está conversando sobre propósito, sobre destino de Deus, sobre outras coisas, que como eu vim do interior, né, e assim, eu era uma pessoa assim muito limitada, e sou ainda limitado, mas assim, mais limitado ainda, né, e nunca pensei em subir no avião. Nunca pensei, sabe, em ir para outro país. Eu não tinha essas ideias, eu não tinha essas visões. Eu sempre brinco com as pessoas que o meu maior sonho que eu tinha, meu maior projeto era pagar a casa que eu havia comprado, né, que eu ia pagar em 25, 30 anos, e era quitar aquela casa e fazer um puxadinho no fundo, sabe, da onde eu morava, para receber meus filhos e meus netos. Esse era o meu projeto como homem, esse era o meu projeto natural, sabe, era isso que eu pensava como homem. E quando Deus começou a falar comigo, quando o Espírito Santo começou a me guiar, Ele me levou a coisas muito maiores do que eu jamais imaginei. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, porque ela é profética. Quando deixamos Jesus ser o nosso pastor e nos guiar, Ele vai sempre nos levar aos melhores lugares. Ele vai movimentar a tua vida. Ele vai fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Ele vai lhe surpreender. Amém? E eu quero profetizar isso sobre você. Se você ouvir a Deus, se você ser guiado pelo bom pastor, se você se render ao plano de Deus, se você se entregar à palavra de Deus, eu tenho certeza, Ele vai lhe levar aos melhores lugares, às melhores mesas, às melhores negociações, às melhores portas. O Espírito de Deus vai lhe guiar ao melhor aqui dessa terra. Você crê nisso? Se você crê nessa palavra profética, compartilha ela aí com 7 pessoas agora, manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, agora sim vou declarar o Salmo 91. E coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua necessidade, teu desafio, amém? Não importa o desafio que você está enfrentando, coloca aqui. Eu vou orar por você. Você pode contar comigo, com a minha oração. Coloca aqui nos comentários, no nome de Jesus Cristo. Salmos 91, e domingo agora nós temos uma super santa ceia. Eu vou transmitir ao vivo do meu canal às 9 horas da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Foi uma direção que Deus me deu e eu quero fazer isso. Aonde eu estiver, eu quero fazer isso, certo? 15 minutos antes de começar a reunião, nós ungimos as pessoas, os doentes, oramos por eles e temos visto milagres. E nós sabemos que Jesus está vivo, Ele opera milagres. Então não importa, sabe, de onde você está. E se Deus tocar você de estar aqui nesse domingo conosco, venha.
O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também quero lembrar você que hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da academia. Um podcast de quase 2 horas. E nesse podcast nós vamos falar sobre visões espirituais, nós vamos falar sobre sonhos proféticos. Gente, tá maravilhoso. Eu vou estar junto com o Dr. Fernando Lemos, um dos maiores proctologistas do Brasil, um dos maiores do mundo, certo? Ele tem um canal no YouTube com mais de 7 milhões de inscritos, é meu conterrâneo também, e enfim, você vai ver as coisas que a gente vai conversar dentro do podcast e você não vai apenas adquirir conhecimento, você vai aprender coisas espirituais. Então eu convido você a estar com a gente. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. Enquanto isso, compartilha, certo? E você que está aqui pela primeira vez, talvez nem me conhecia, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. Eu também quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros do ministério que têm nos ajudado e têm também intercedido pelos nossos programas de televisão. Muito obrigado pela vida de vocês. E você que quer ser meu parceiro, quer me ajudar nessa nobre missão, eu costumo dizer que essa é uma nobre missão porque ela é desafiadora. Eu não recebo ajuda da igreja para pagar os meus programas de televisão. Tudo é mantido por nós e mantido pelos meus parceiros que me ajudam, pessoas que Deus toca no coração, sabe, de nos ajudar. E o que falta é mantido por nós, pelo meu ministério, também por tudo aquilo que Deus tem me dado, que eu tenho colocado também na televisão. Se Deus tocar no seu coração de ser um parceiro nosso, vá no meu site ou entre em contato com a nossa equipe e vai ser um prazer ter você como nosso parceiro, certo? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, apresentar a tua casa diante de Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, não existem impossíveis quando somos guiados por Deus. Não existem impossíveis. O Deus que nos guia nos leva aos melhores lugares aqui dessa terra. E eu quero profetizar em nome de Jesus que essa pessoa será conduzida aos melhores lugares aqui dessa terra, às melhores mesas, aos melhores projetos, aos melhores sonhos, a melhor conexão, a melhor relação. O Senhor levará ao melhor, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobre essa pessoa, derrame favor, traga um refrigério sobre a sua alma, tirando toda a angústia, tirando toda a opressão, todo aperto no peito. Senhor, eu oro agora no nome de Jesus para que o Senhor traga tempos de cumprimento, de favor sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Quebra agora, Pai, todo tipo de influência espiritual maligna na vida dela, na vida dele, que essa pessoa experimente o poder de Deus, o toque de Deus agora, que todo peso espiritual, todo jugo, tudo aquilo que oprime, seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que as correntes sejam quebradas, pessoas que estão em grilhões, que estão em prisões espirituais, seja livre agora.
seja liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toda pessoa que está angustiada, uma pessoa que está com muitos problemas para resolver, está com muitos inimigos, está com situações adversas, meu Deus, Tu és coluna e fortaleza no dia da angústia. Por isso, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua mão de poder está sobre essa pessoa e que ela não temerá, porque a Tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, aquele que está se socorrendo em Ti, de modo algum será atingido. Eu quero declarar que a proteção, a blindagem do Espírito está sobre Ti. A blindagem do Espírito está sobre a Tua casa e sobre tudo que diz respeito a você. Que caia por terra toda enfermidade, que caia por terra toda confusão, que caia por terra toda inveja, que caia por terra toda maldade, que caia por terra tudo aquilo que vem para afligir, tudo aquilo que vem para levantar contra, para se opor espiritualmente, que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, abençoe a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos, seus sonhos e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça, é o que nós pedimos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração? Se você recebe, você vai fazer um ato de fé agora, ainda mais que é o primeiro dia do mês. Qual que é o ato de fé? Você vai compartilhar com 7 pessoas sem faltar essa oração. Amém? 7 pessoas. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês ao vivo aqui junto com a gente. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, te prospere, que haja salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Entregamos ao Senhor o nosso caminho, entregamos ao Senhor nossos projetos, nossos sonhos. Meu Deus, Tu sabes o caminho certo, a oportunidade certa, o tempo certo. E nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Não queremos rejeitar a Tua vontade, não queremos ignorar a direção que o Senhor está nos dando. Por isso, Senhor, nos conduza, nos pegue pela mão, Espírito Santo, e nos direcione em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus Cristo. Também eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura total e completa agora. Jesus, Tu levou sobre Ti todas as nossas dores. Tu levaste sobre Ti todas as mazelas do ser humano. Por isso declaramos essa pessoa livre agora, livre da dor, livre da enfermidade. Que toda infecção, inflamação, dores, câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo. E que todo tipo de depressão, de angústia, de ansiedade, de aperto no peito, de medo, de aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus venha cobrir você totalmente. Que o poder de Deus venha guardar a tua vida, venha guardar a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu dar um testemunho para você, um testemunho maravilhoso da Graziele. Olha o que ela mandou. A paz, eu tinha repetido os quadros desse cistite e na maioria das vezes só o antibiótico resolvia. Certo dia, novamente com a cistite, eu sabia que era necessário ir ao médico para pegar a receita e tomar o antibiótico, mas eu senti vontade de abrir a oração da noite antes. Dentro de mim veio Jesus ainda cura. Nesse momento eu estava com muita dor. Quando abri a oração fui instantaneamente curada. Quando dei conta, a oração havia acabado e com ela toda a dor e a sensação de inchaço no útero. E desde então nunca mais tive, oh glória a Deus, desde o início ao abrir a oração fui completamente curada. Toda a honra e glória àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor continue sendo um canal de bênçãos. Deus é fiel, Graziele. Jesus Cristo cura. Eu quero liberar uma palavra
uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te guiar ao caminho certo. Em nome de Jesus. Você que está orando e você que está pedindo ao Senhor, me direciona, Senhor, me guia, ordena meus passos. Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai mostrar para você aonde você tem que ir, com quem você tem que falar. E você tem que compreender que Deus, Ele pode colocar isso nos seus pensamentos. Ele pode trazer uma informação privilegiada a você, mostrando para você com quem que você tem que falar, aonde que você tem que ir, porque é assim que Deus nos direciona. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra e eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Eu estava, depois do culto de domingo, almoçando, e um casal entrou pela porta do restaurante e, sabe, meu final de semana foi muito intenso porque tivemos a vigília até meia-noite. No domingo eu dormi cerca de 4 horas e pouco, porque eu tive que acordar às 5 da manhã para gravar e transmitir ao vivo a live às 6 da manhã. Daí eu gravei até 8h45. Eu gravei até 8h45. Cheguei na igreja 9 horas, ministrei naquele culto, saí da igreja 12:30. Então, eu vivi intensamente o final de semana e eu estava mais tranquilo porque cheguei em casa, troquei de roupa e fui com a minha família para almoçar. E como eu disse, cheguei no restaurante ali bem relaxado, sabe, tentando descansar a minha cabeça. E eu vi que entrou pela porta do restaurante um casal. E aquele casal me chamou a atenção, mas assim, me chamou a atenção que eu só observei eles, só vi eles entrando. Mas enquanto eu estava ali, almoçando, aquele casal ali não saía da minha cabeça. Nunca os tinha visto na minha vida. Nunca os tinha visto na minha vida. E pedi a conta para ir embora para casa e paguei e minha família se levantou e estávamos indo embora. E quando eu olhei novamente para o lado, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse, vá lá e entregue uma palavra para aquele casal. Eu pensei assim, puxa, mas eu nem conheço esse casal e eu estou querendo descansar, Senhor. No entanto, eu aprendi ao longo dos anos que obedecer a Deus sempre é o melhor caminho e procuro, sabe, não buscar entender o porquê de algumas coisas. Simplesmente faço porque sei quando Deus está me direcionando, sei quando Deus está me guiando a algo. E cheguei para aquele casal e eu disse, eu vim cumprimentar vocês, não conheço vocês, mas Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Eu liberei a palavra, eles ficaram espantados com a palavra e receberam a palavra e disseram, qual que é o seu nome? E daí eu dei o meu nome para ele já começou a me seguir nas redes sociais e virei as costas e saí. Aí minha esposa perguntou, o que você estava fazendo? Eu disse, eu estava obedecendo a Deus. Eu estava obedecendo a Deus, eu fui entregar uma palavra que o Senhor me deu. Eu quero que você entenda uma coisa, quando você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, você vai encontrar milagres no seu caminho. Pode você não entender o porquê de algumas coisas. Pode você se perguntar a Deus, por que o Senhor está me conduzindo por aqui? Por que o Senhor está me levando por ali? Por que o Senhor me mandou bater nessa porta? Por que o Senhor me mandou entregar essa palavra? Deus está lhe conduzindo num caminho. E nesse caminho que Deus está lhe conduzindo, Ele também vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Porque quando você é direcionado por Deus, você não está só amando de Deus para algo, você está também encontrando bênçãos que Ele deixou naquele caminho.
Eu quero mostrar isso para você também na palavra. Em Gênesis capítulo 32, no verso 1 e verso 2, olha o que está escrito aqui nessa palavra, porque no caminho você vai encontrar anjos. No caminho você vai encontrar anjos. Ainda que você não perceba, você vai encontrar anjos. Gênesis 32, verso 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram, olha só, vieram ao encontro dele. Jacó estava seguindo uma direção que Deus havia dado. E a Bíblia diz que ele encontrou no caminho anjos. Anjos vieram até ele. Quando obedecemos a Deus, pode ser que a gente nem entenda direito o que está acontecendo. Naquele caminho, Deus está colocando anjos também para te servirem. Então você está servindo e ao mesmo tempo Deus já deu ordens a anjos para te servirem. É por isso que eu estou para servir a Deus em qualquer lugar. Não importa se é num aeroporto, não importa se é num shopping, não importa se é na rua. Eu estou amando dele. Se ele me mandar liberar uma palavra sobre alguém, então eu irei liberar. Se ele me mandar falar com alguém e pregar o evangelho, eu irei pregar. Aonde ele me colocar, porque eu estou amando dele. E eu sei que quando eu estou amando dele, estou sendo dirigido por Deus para algo. Ao mesmo tempo, Deus também está mandando anjos para me servirem. Eu já tive a sensação, sabe, de estar servindo a Deus e não estar vendo nada naquele momento. E Deus me mandando, sabe, entregar algo e semear e ajudar e seguir o meu caminho só semeando. Já vivi e já pensei, sabe, que Deus estava me colocando em situações apenas para que eu servisse naquele tempo. Mas logo após isso, sempre vinha uma colheita extraordinária para a minha vida. Porque a gente pensa que Deus, ele não recompensa, mas ele recompensa quem obedece. Deus recompensa quem obedece a ele, quem se rende ao propósito dele, quem faz o que ele quer. Esses tempos atrás eu sonhei com um casal e eu sonhei com eles em um determinado lugar. Liguei para ele e disse, olha, Deus me mostrou isso, 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 e ele me disse assim, puxa, eu não tenho nem a mínima vontade de estar nesse lugar que você falou. E eu disse, ok, mas foi o que Deus me mostrou. E encerramos a ligação e tudo certo. Em menos de 6 meses, guarde isso, em menos de 6 meses, Deus preparou ele e a esposa para estarem exatamente naquele lugar que Deus havia me mostrado. E um detalhe, o lugar que Deus me mostrou foi um lugar que Deus derramou honra sobre eles. Eles tiveram uma oportunidade, que eu não sei se terão novamente em vida, mas Deus preparou algo incrível, realmente incrível. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós seguimos o caminho de Deus, nós vamos encontrar no caminho dele bênçãos. Pode você, sabe, não ter a ideia do que Deus irá fazer. Você tem uma mínima noção que Deus pode fazer, mas você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que está por trás. Já teve momentos que eu não queria estar com algumas pessoas. Não queria estar com algumas pessoas porque eu estava cansado, eu queria ficar, era mais quieto. Eu sou o tipo de pessoa que me recupera quando eu estou em silêncio. Eu gosto de me recuperar quando eu estou em silêncio. Daí eu quero ficar sozinho com Deus,
ou quero sair para dar uma caminhada e uma esparecida na minha cabeça. E quando eu estou sozinho, eu consigo colocar tudo em ordem na minha cabeça e consigo ter, sabe, um novo gás para o outro dia. E me pegou num dia que eu queria ficar sozinho e parece que foi um dos dias que Deus mais me colocou para trabalhar, sabe, porque Ele me colocou diante de pessoas, Ele me fez profetizar sobre pessoas, Ele me fez dar conselhos para pessoas, Ele me fez ouvir pessoas, Ele me fez ajudar pessoas e foi aquele dia, sabe, que eu pensei que não ia terminar, porque quanto mais eu queria descansar, mais pessoas vinham e eu ajudava uma e ajudava a outra e eu fiquei envolto disso e o dia se encerrou. No outro dia, eu estava completamente renovado. Então eu creio que quando você obedece uma instrução de Deus, quando você segue um direcionamento do Espírito Santo, você com certeza vai ser recompensado. Anjos vão vir para o seu caminho, Deus vai enviar. Por isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você seguir a direção que Deus está te dando, pode agora nesse momento você não saber o certo o que fazer, mas apenas siga essa direção, porque Deus já mandou anjos para se encontrar com você no caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai ser surpreendido pela glória de Deus e você verá o que Deus irá fazer. Eu tenho lido a história de Jacó e Jacó ele saiu fugido de casa porque o irmão dele queria matá-lo. Jacó fez umas coisas erradas, umas coisas que não deveria fazer e ele foi parar na casa de um homem chamado Labão, que era seu tio. Só que ali Jacó passou por muitas dificuldades. Labão não era um homem fácil. Labão era um homem que ele queria o trabalho das pessoas, mas ele não queria pagar pelo trabalho delas. Eu acho que você conhece gente assim. E o que me impressiona é que depois de servir a Labão vários anos, Deus fala com Jacó e Deus diz para ele: é tempo de você retornar à sua casa. Quando alguém sai ameaçado de morte de um lugar, é bom aquela pessoa não voltar para aquele lugar. É coerente, é inteligente. No entanto, Jacó, ele recebeu a instrução clara de Deus e ele se movimentou. Mesmo que você não entenda as direções de Deus para a sua vida, procure obedecer a Deus. Existe algo na obediência, existe algo no caminho que, com certeza, vai tornar a sua vida melhor. Porque essa viagem de Jacó, de retorno, até eu espero um dia ministrar sobre isso, sabe, a mensagem inteira. Porque no retorno de Jacó, muitas coisas aconteceram. Ele viu um acampamento de anjos, ele chamou aquele lugar de Manaim, porque ele viu os anjos vindo ao encontro dele e ele teve uma visão. Depois ele se encontrou com um anjo no Val de Jaboque e ali Deus mudou o nome dele. Ele não iria mais se chamar Jacó, mas agora iria se chamar Israel. E quando ele então teve o reencontro com o seu irmão Esaú, ele estava com medo, mas o que ele não sabia é que no caminho da obediência, Deus já estava trabalhando no coração do irmão dele. E quando Jacó e Esaú se encontram, então eles se abraçam, choram, e ali Deus restaura, ali Deus reposiciona, ali Deus restitui. Eu vim aqui para profetizar algo para a sua vida, que no caminho da direção de Deus, você verá as coisas extraordinárias que acontecerão na sua jornada. Deus fará tantas coisas na sua jornada. Deus irá intervir. Você verá, sabe, uma ajuda angelical no seu caminho. Você será surpreendido pelo sobrenatural de Deus. Agora, qual que é a chave de tudo isso?
a chave é estar no caminho que Deus direciona. A chave para o encontro sobrenatural, a chave para os milagres, a chave para as coisas incríveis que irão acontecer na sua vida está na obediência à voz de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha falado com você. E se você está para tomar alguma decisão, se você ouviu algo de Deus, obedeça. Se foi Deus que falou com você, obedeça. Porque você verá a glória dele no seu caminho. Amém? Você recebe essa palavra? Que você verá a glória dele no seu caminho? Então receba essa palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e gostaria de convidar você hoje à noite. Nós vamos ter, às 20 horas, uma aula incrível dentro da Academia Kingdom Global. Não é apenas uma aula, é um tempo de direções especiais que os nossos alunos vão receber. Nós estamos falando de intercessão, estamos no módulo de intercessão e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Amém? E eu quero também compartilhar com você, escute isso, quero compartilhar com você. Se você não é aluno da Academia Kingdom Global, aqui na descrição do vídeo você pode clicar e entrar, porque essa semana, além dessa aula incrível que você vai receber hoje à noite, na quinta-feira eu vou liberar um podcast exclusivo que eu fiz com o Dr. Fernando Lemos. Ele é um dos coloproctologistas mais conhecidos do mundo e ele vai contar experiências que ele teve com Deus nos seus plantões e como Deus visita sobrenaturalmente as pessoas. É incrível. Vou liberar na quinta-feira esse podcast. Você que é aluno da academia vai poder, receber tudo isso, esse conteúdo exclusivo. E se você ainda não é nosso aluno da academia, vá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Amém? Também quero convidar a todos. Domingo agora temos Santa Ceia na igreja e eu vou liberar uma palavra profética que com certeza vai abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. A minha oração é que Deus mude histórias nesse domingo de Santa Ceia. Amém? Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado na nossa nobre missão de sermos uma voz para essa geração. De domingo a domingo eu estou na TV Bandeirantes, ministrando a milhares de pessoas, levando a palavra de Deus a elas e compartilhando com elas a respeito de um Deus que fala, a respeito de um Deus que fala, de um Deus que se revela. É um Deus que transforma. Então, gratidão aos meus parceiros, gratidão aos intercessores que estão sempre conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e nesse Salmo 91 eu creio, certo, que Deus vai fazer algo aí na sua vida, porque eu estou ungido por Deus aqui para orar por você. Então receba essa palavra do Salmo 91 e compartilhe agora com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilha com 7 pessoas no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários também, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,